Você vai morrer. Não é uma ameaça, não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem para chamar atenção. É um fato tão certo quanto o ar que você respira agora enquanto lê ou ouve estas palavras. E ainda assim passamos a maior parte das nossas vidas agindo como se esse fato não existisse, como se ele fosse algo distante demais para merecer nossa atenção hoje. Os estoicos, no entanto, fizeram exatamente o oposto. Eles colocaram a morte no centro da vida, não para se torturarem, não para viverem em angústia, mas para aprenderem a viver com uma liberdade que poucos seres humanos realmente conhecem. Nos próximos minutos você vai entender como homens que viveram há mais de 2000 anos desenvolveram uma filosofia prática e profunda para lidar com a coisa que mais aterrorizava seus contemporâneos e que ainda hoje nos paralisa. Não como uma teoria acadêmica, não como um consolo barato, mas como uma ferramenta real, testada em batalhas, em exílios, em prisões e em palácios. Uma ferramenta que pode mudar silenciosamente a forma como você enfrenta cada dia. Marcos Aurélio governou o maior império do mundo conhecido e ainda assim escrevia para si mesmo, em segredo, sobre a brevidade da vida. Epicteto nasceu escravo e foi torturado, e mesmo assim encontrou uma forma de liberdade que seus algozes jamais poderiam tocar. Sêneca viveu nos corredores do poder mais perigoso de Roma e passou anos meditando sobre como morrer bem. Eles não eram santos, não eram figuras de mármore. Eram homens que sentiram medo, que perderam pessoas amadas, que acordaram de madrugada com o peso da incerteza. E foi justamente por isso que o que eles descobriram tem tanto valor. O primeiro grande equívoco que os estoicos identificaram em nós é este. Confundimos o medo da morte com o medo de morrer. Parece a mesma coisa, mas não é. O medo da morte é filosófico. É o desconforto diante do desconhecido, diante da ausência, diante do fim. O medo de morrer é biológico. É o instinto que nos faz recuar diante do perigo. Os estoicos não lutavam contra o instinto. Eles sabiam que ele nos mantém vivos. O que eles questionavam era o outro medo. O medo que nos impede de dormir mesmo quando não há perigo nenhum. O medo que nos faz fugir de conversas difíceis, de escolhas corajosas, de vidas autênticas. Porque no fundo de tudo está a sensação de que o tempo está acabando e que ele vai acabar de qualquer jeito. Sêneca escreveu uma frase que parece simples, mas que carrega um peso imenso quando você a deixa pousar com calma. Omnia Lucili aliena sunt, tempus tam nostrum est. Tudo é alheio, Lucílio. Apenas o tempo é nosso. Pense nisso por um momento. Não a casa, não o cargo, não o reconhecimento, não o corpo. Apenas o tempo. E mesmo o tempo, como ele mesmo admite mais adiante, nos é roubado, emprestado, desperdiçado. Então o que sobra? O que realmente pertence a um ser humano? Para os estoicos, a resposta era desconcertante na sua simplicidade. A forma como você escolhe responder ao que acontece. Não o que acontece com você. A sua resposta, sua postura, sua escolha interior. Isso e apenas isso era para eles verdadeiramente livre e verdadeiramente seu. E aqui chegamos ao primeiro grande paradoxo estoico sobre a morte. Ao contemplar a morte com frequência, ao se lembrar deliberadamente da própria finitude, eles não ficavam mais tristes, eles ficavam mais presentes, ficavam mais gratos, ficavam mais livres para agir sem a paralisia do medo. Essa prática tinha um nome, memento mori. Lembra que és mortal, não como maldição, como despertar. Imagine que você está com uma pessoa que ama. Agora imagine que você sabe, com absoluta certeza, que este pode ser o último momento que passam juntos. Como você ouve, como você fala, com que atenção você olha para o rosto dela. Os estoicos praticavam esse exercício mental todos os dias, não por morbidez, por profundidade. Porque sabiam que a tendência humana natural é adiar a presença, adiar o cuidado, adiar o que realmente importa. Como se houvesse tempo infinito, como se o amanhã fosse garantido. Memento mori era o antídoto para esse adiamento. Era a prática de acordar para a vida através da consciência da morte. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que os generais, os imperadores, os filósofos, os poetas, todos haviam passado pelo mesmo fim.
Alexandre o Grande e o estribeiro de Alexandre jazem no mesmo silêncio. O homem que conquistou o mundo e o homem que limpava as celas do seu cavalo. A morte, para os estoicos, não era apenas inevitável, era igualadora. E havia nisso não um horror, mas uma espécie de alívio, uma dissolução das hierarquias artificiais que nos torturam tanto durante a vida. Se todos vão ao mesmo lugar, então a pergunta não é como evito esse destino. A pergunta se torna como vivo enquanto ainda estou aqui. E essa mudança de pergunta muda tudo. Ela desloca o centro da existência do futuro temido para o presente habitado. Do que pode me destruir para o que posso construir. Do medo para o sentido. Antes de prosseguirmos para a segunda parte desta jornada, quero fazer um convite. Se estas reflexões estão tocando algo dentro de você, se você sente que esse tipo de pensamento merece mais espaço na sua vida, considere se inscrever neste canal e deixar nos comentários uma palavra, uma frase, um pensamento que surgiu enquanto você ouvia. Não por formalidade, mas porque filosofia cresce quando é partilhada, quando sai do silêncio interior e encontra outras vozes que também estão procurando respostas honestas para perguntas difíceis. Há uma distinção que Epicteto fazia, que é talvez a mais radical e a mais libertadora de toda a filosofia estoica. Ele dizia que no mundo existem apenas duas categorias de coisas: as que dependem de nós e as que não dependem de nós. As que dependem de nós são nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossa recusa. Tudo mais, a reputação, o corpo, o cargo, a vida de outras pessoas, o momento da nossa morte, não depende de nós. E a maior fonte de sofrimento humano, segundo Epicteto, é tentarmos controlar o que não está em nosso poder e negligenciarmos o que está. A morte, obviamente, não está no nosso controle. O momento, a forma, a circunstância, nada disso é nosso para decidir. Mas a nossa relação com essa verdade, isso está inteiramente dentro do que ele chamava de tef heimim, o que depende de nós. E é aqui que a filosofia estoica deixa de ser teoria e se torna algo visceralmente prático. Porque quando você aceita genuinamente, não resignado, mas com clareza filosófica, que a morte não está em suas mãos, algo muda. A energia que antes gastas tentando não pensar no assunto, tentando distrair-te, tentando acumular conquistas que provem que você existiu, essa energia fica disponível para outra coisa. Para viver. Sêneca tinha o exercício que chamava de praemeditatio malorum, a premeditação dos males. Antes de começar o dia, ele se perguntava: o que pode dar errado hoje? O que posso perder? E se hoje fosse o meu último dia? Não como pessimismo, não como ansiedade cultivada, mas como preparação filosófica, como treino da resiliência interior. Porque o medo tem muito mais poder quando o evitamos do que quando o encaramos. Quando você se senta diante do que teme, quando você o examina com calma, quando você o deixa ser real em sua mente por um momento, frequentemente descobrirá que ele era maior na sombra do que a luz. Pense em algo que você teme perder hoje. Uma relação, uma posição, a saúde. Agora pergunte-se, se eu perdesse isso amanhã, quem eu seria? O que me restaria? Os estoicos não faziam essa pergunta para deprimir-se. Faziam para descobrir o que é verdadeiramente essencial em si mesmos. Para encontrar o que Epicteto chamava de cidadela interior, o lugar dentro de você que nenhuma perda, nenhuma doença, nenhuma morte pode alcançar completamente. Não porque você será eterno, mas porque enquanto você existe, existe algo em você que é mais profundo do que qualquer circunstância exterior. Há uma distinção sutil, mas fundamental entre a resignação e a aceitação estoica. A resignação diz, não posso fazer nada, então desisto. A aceitação estoica diz, não posso controlar o resultado, mas posso escolher como me posiciono diante dele. Um soldado que aceita estoicamente o perigo da batalha não é covarde, tampouco é insensível. Ele é alguém que transformou o medo em foco, que aprendeu a agir com excelência, precisamente porque não se agarra à garantia do amanhã. Marco Aurélio conduzia campanhas militares enquanto escrevia filosofia. Governava o império enquanto meditava sobre a insignificância dos impérios.
Havia nele uma serena consciência de que tudo passa, que nada é permanente, que até Roma um dia seria apenas poeira e memória. E isso não o tornava indiferente. O tornava profundamente comprometido com o presente, com o dever imediato, com a pessoa à sua frente, não com o legado abstrato que deixaria para a posteridade. Existe uma forma contemporânea muito reconhecível desse medo que os estoicos combatiam. Nós a chamamos de ansiedade existencial. Esse estado difuso em que a pessoa sente que o tempo passa rápido demais, que não está fazendo o suficiente, que a vida tem um sentido que ela ainda não encontrou e que talvez nunca encontre antes que seja tarde demais. Os estoicos não teriam chamado isso de doença, teriam chamado de confusão filosófica. Uma confusão sobre o que realmente importa, sobre onde reside o controle, sobre o que constitui uma vida bem vivida. E a cura que eles propunham não era a distração, não era o entretenimento, não era a conquista, era a atenção. Atenção ao momento presente, atenção ao que está dentro do seu poder agora, atenção à qualidade da sua percepção, da sua resposta, da sua presença. Não porque isso vai salvar você da morte, mas porque é a única forma de estar vivo enquanto ainda está. Há uma frase de Marco Aurélio que carrega tudo isso em poucas palavras. Perde o presente quem espera o futuro. Não é uma frase sobre produtividade. Não é um conselho de gestão do tempo. É uma observação filosófica sobre a natureza do tempo vivido. O futuro nunca chega como futuro. Quando ele chega, já é presente. E o presente que você vive agora, este exato momento, já está se tornando passado enquanto você o percebe. Os estoicos entenderam que a morte não acontece apenas no fim da vida. Ela acontece a cada segundo em que você não está presente para o que está vivendo. E aqui está a última e mais poderosa inversão que os estoicos nos oferecem. A morte não é o oposto da vida. A ausência de presença é. Você pode estar biologicamente vivo e completamente ausente da sua própria existência, preocupado com o que ainda não aconteceu, arrependido do que já passou, distraído pelo ruído constante de um mundo que não para de falar, mas raramente diz algo verdadeiro. Os estoicos chamavam isso de morte em vida. E a sua filosofia era, em seu núcleo mais profundo, uma filosofia do despertar. Não para um paraíso futuro, não para uma recompensa depois da morte, mas para a dignidade radical de estar completamente presente na sua própria vida agora, com tudo que isso implica de dor, de beleza, de limitação e de grandeza. Quando Sêneca soube que seria forçado por Nero a tirar a própria vida, escreveu cartas serenas para seus amigos. Não de desespero, não de amargura. Ele disse que havia vivido o suficiente para si mesmo, que a filosofia havia feito o que precisava fazer, que ele podia ir sem ter deixado a sua parte essencial intocada. Não era bravata. Era o resultado de décadas de prática filosófica real, de se sentar diante do medo, de habitar o presente, de viver de acordo com o que ele acreditava, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Você não precisa ter a morte diante de você para começar a viver com essa qualidade de atenção. Mas talvez precise lembrar, com mais frequência do que lembra, que ela virá, não como maldição, como convite. Um convite silencioso e constante para perguntar o que você está fazendo com o tempo que é, de todos os seus bens, o único verdadeiramente seu. Os estoicos não venceram o medo da morte, eliminando o medo. Eles o venceram tornando a morte inofensiva para o que realmente importava. Não inofensiva para o corpo, para a alma, para a escolha, para a presença. Eles descobriram que quando você para de fugir da sua própria finitude, algo extraordinário acontece. Você começa, talvez pela primeira vez, a realmente aparecer para a sua própria vida. E talvez seja isso que o mundo precisa agora. Não mais formas de escapar da realidade, mas mais coragem para habitá-la plenamente, silenciosamente, com toda a profundidade que um ser humano consciente da sua própria mortalidade é capaz de alcançar.